Disfunções na região do intestino se deve, além de várias causas, da obstrução intestinal, que é principalmente por algum corpo estranho ou pela intussuscepção. A obstrução intestinal, ela faz, com que não ocorra a passagem das fezes pelas alças intestinais de forma adequada e correta, que é como deve acontecer. O animal, que está com o intestino obstruído, ele sente dor e isso afeta e muito no seu dia a dia. Ele fica inativo, não sente fome, vomita muito e perde peso, além de ficar desidratado. A intussuscepção é uma das formas de obstrução intestinal muito importantes na área da medicina veterinária. É quando há a entrada, a invaginação de uma porção de alça dentro da alça adjacente. Então, uma alça, ela entra na outra. Então, fica dentro, uma fica dentro da outra. E essa forma, ela acaba obstruindo, e atingindo a saúde do animal. A intussuscepção, ela pode ser única ou múltipla. Ou seja, então, pode haver apenas uma intussuscepção no intestino ou pode ter várias delas. Ela pode estar no sentido do peristaltismo e essa posição é chamada normógrada. Ou ela pode ser no sentido contrário do peristaltismo. E essa posição se chama retrógrada. Então fica comigo, que hoje eu vou explicar a vocês uma das formas de um animal adquirir a doença de obstrução intestinal, que é a intussuscepção. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e atualmente eu estou cursando o 7º semestre de faculdade. Hoje, eu vou explicar a vocês uma das formas de um animal adquirir a doença de obstrução intestinal, que ele sofre muito. E uma dessas formas é através da intussuscepção. A intussuscepção acontece principalmente quando se tem um hiperperistaltismo. Então são vários movimentos peristálticos, eles favorecem a entrada de uma alça, dentro da outra. A fisiopatologia é um ramo da medicina que se ocupa em estudar os fenômenos que provocam alterações anormais no organismo durante as doenças. Ou seja, a fisiopatologia, ela estuda, as funções anormais do corpo do animal quando este animal ele estiver doente. Então, a fisiopatologia da intussuscepção, ela é baseada nas alterações motoras nos segmentos acometidos, que são as alças intestinais. Uma alça entra na outra, e pode causar isquemia. O estrangulamento, vai dificultar o retorno do sangue venoso. A isquemia é a falta de fornecimento de sangue, do fornecimento sanguíneo do sangue, para um tecido orgânico do corpo do animal. E isso acontece por causa da obstrução. Vai ter a eliminação de fibrina, que é uma proteína que auxilia na aderência. E ocorre a aderência da superfície intestinal. Essas fibrinas, que são essas proteínas, elas vão ajudar na aderência. As bridas intestinais, que são as aderências, quando se tem um trauma, uma obstrução na parede intestinal, o organismo ele começa a secretar a fibrina, que é uma proteína. Então essas fibrinas elas vão fazer gridas que vão grudar essas alças, auxiliando assim a aderência. E ela pode obstruir de forma definitiva. É importante que se descubra onde está a intussuscepção e corrigir ela. Na maior parte das vezes, a intussuscepção ocorre na junção ilho-cólica, ou seja, a junção do íleo, que é o intestino delgado, e o cólon, que é o intestino grosso. O íleo vai corresponder a uma parte final do intestino delgado, e tem um diâmetro menor comparado com o cólon, que tem um diâmetro grande que está no intestino grosso. Então, se tem um vaso pequeno, que é saindo do íleo, e o cólon, por sua vez, ele já tem um diâmetro grande, Então, existe também uma válvula entre elas chamada ilho-cólica. Então é fácil o íleo entrar no cólon, porque o cólon é grande e o íleo é pequeno. Isso não quer dizer que só ocorre intussuscepção somente nessa região. Pode também ocorrer intussuscepção em outras regiões,
mas a região que comete mais vezes é nessa junção ilio-cólica. Ela acontece principalmente em cães jovens e está relacionada com o peristaltismo, né, do intestino. E o peristaltismo, por sua vez, está relacionado, né, com as alterações da dieta, com corpo estranho, massas, granuloma, parasitismo, cirurgia. São várias as causas da intossuspensão. Animais que apresentam cólica gastroenterites têm grandes chances de intossuscepção. Nessa foto, a gente consegue ver o ilho, que é a alça menor, entrando no cólon, que é uma alça grande, né, o cólon. Essa imagem é fantástica, dá para perceber bem, né, a intossuscepção. É o ilho, né, dentro do cólon, né. Outra importante causa pela doença, né, de obstrução intestinal são os corpos estranhos, que é muito importante. Através de um corpo estranho, né, ingerido, né, por um animal, pode acontecer, né, tem grandes chances, né, do animal apresentar uma obstrução intestinal. Eu vou deixar o card aqui do lado para que você assista, então assiste depois desse vídeo. E eu também vou deixar na última tela desse vídeo, né, esse vídeo que eu te falei, então assiste depois. Agora voltando aqui, né, para intossuscepção. São vários os sinais clínicos, né, os sinais clínicos de obstrução intestinal. Vômito, né, pode ter perda de peso, pode ter aquesia, que é a ausência da defecação, pode ter dor, muita dor, pode ter diarreia, se a intossuscepção for parcial, né? Anorexia, que é falta de apetite, o animal não come. Depressão, letargia, o animal não tem energia, ele fica preguiçoso, fica sonolento. E apresenta também uma sensibilidade abdominal, uma distensão abdominal. Isquemia, né? Onde pode até ter um infarto daquela porção que foi acometida. Pode apresentar peritonite, que é a inflamação do peritônio, né, e da cavidade peritoneal. O peritônio, ele é a membrana presente na cavidade abdominal e que envolve os órgãos internos, como o estômago, intestinos, fígado, baço, dentre outros. E essa peritonite, que é a inflamação do peritônio, né, que ela pode ser tanto focal ou difusa. Pode também apresentar um supercrescimento bacteriano, e isso é muito importante. O médico veterinário, né, ele diagnostica apalpando o animal. Quando se faz uma palpação abdominal, o médico veterinário ele consegue sentir uma estrutura tubular firme, rígida no abdômen desse animal, né, que está obstruído. Isso já é um grande indício que seja uma intossuscepção. Os exames que devem ser solicitados são os exames de imagem, que fica bem claro quando se vê. Ultrassom, raio-x, colonoscopia, também tem a tomografia. O ultrassom, né, ele mostra uma imagem em forma de donuts, porque tem uma alça, né, dentro de outra. E essa imagem, ela indica uma intossuscepção. O tratamento, na maioria das vezes, ele é cirúrgico, então parte, né, para cirurgia. Então faz a abertura da cavidade abdominal e esse procedimento é chamado de celiotomia. E depois puxa, né, uma alça dentro da outra, né, tira aquela alça dentro da outra, né, e aí o médico vai observar e ver se tem alguma região isquêmica, tem que ver se tem alguma região necrosada, tem que ver se tem algum comprometimento vascular ali. Se houver essas situações, aí entra a anastomose, ou seja, corta de um lado e aí corta do outro lado e depois junta, gruda. As complicações, né, que podem aparecer são várias. Pode haver a deiscência, então pode haver abertura dos pontos cirúrgicos, e isso é muito grave, porque o animal ele pode apresentar peritonite, pode apresentar infecções graves. No processo de cicatrização pós-cirúrgico, pode haver também uma obstrução. Pode também induzir, né, a síndrome do intestino curto, porque se remove, né, uma grande porção do intestino grosso. E mexer com o intestino grosso é delicado, porque tem apenas 60 centímetros de comprimento de intestino no cachorro. Se há a remoção do intestino, pode haver a deficiência de absorção tanto de água e eletrólitos, porque lá acontece isso. E o ilho paralítico, que ocorre principalmente por manipulação cirúrgica.
O ilho paralítico é a parada temporada do peristaltismo intestinal. Ocorre com muita frequência após cirurgia abdominal, em particular, né, quando os intestinos eles forem manipulados. E na cirurgia, né, para intussuscepção, acontece muito a manipulação dessas alças intestinais. Tem que acontecer, né? E outra complicação é que, apesar do animal ter feito cirurgia, ele pode continuar com a causa base. É comum essa complicação. Por exemplo, se o animal ele apresenta intussuscepção por causa da alimentação, deve-se então trocar essa alimentação para outra, para que seja adequada, né, para que não ocorra mais a obstrução intestinal nesse animal. Então deve ser tratada e curada também a causa base da intussuscepção. A cirurgia da intussuscepção se faz anulando a intussuscepção, ou seja, o médico veterinário ele tira a alça, né, que está dentro da outra, então ele vai tirar primeiro a alça que está dentro da outra, né, e depois ver como ela está, se ela está necrosada, se apresenta isquemia, né, enfim, ele vai dar uma olhada. A técnica da cirurgia é feita com os pinçamentos dos dois lados, faz uma ligadura nos vasos, né, corta em ambos os lados e depois faz a ligadura desses lados cortados. Então faz a celiotomia, que é a corte na região abdominal, né, para abrir, cortando a pele, depois corta a musculatura que está mais abaixo e junto com a musculatura abdominal ele também corta o peritônio, que é uma membrana que protege todos os órgãos abdominais, como eu já tinha explicado a vocês. Sempre, né, o médico veterinário ele tem que tomar muito cuidado para não cortar nenhum órgão abdominal. Então é uma cirurgia muito delicada. E depois disso, o médico ele deve procurar a intussuscepção nas alças intestinais do paciente. Normalmente ela fica na junção ilho-cólica, que eu já expliquei a vocês também, porque o ilho ele tem um diâmetro menor e o cólon ele tem um diâmetro grande e por causa disso facilita a entrada do ilho no cólon. Mas não é somente nessa região que pode acontecer, né? Também pode acontecer próximo ao piloro. Por exemplo, imagina, né, o intestino entrando, vai ficar dentro do estômago. Bom, enfim. Depois de encontrado a intussuscepção, o médico ele deve avaliar o que é melhor para aquele organismo, né? Ele vê e aí ele avalia, ele vê o que está acontecendo. Então ele observa e vê se tem alguma região isquêmica, tem que ver se tem uma região com necrose, tem que ver se houve algum comprometimento vascular ali naquelas alças. Se houver essas situações, aí entra a anastomose, ou seja, corta de um lado, corta do outro e depois gruda. Bom, então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. A partir de hoje, né? Não esquece de deixar seu comentário sobre esse assunto aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!